Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter a sua companhia. Estamos estudando a segunda carta aos Coríntios e é uma alegria poder estar todos os dias aqui juntos fazendo este tempo devocional. Pegue a sua Bíblia, vamos ler hoje o capítulo 7. Aqui o apóstolo Paulo vai nos falar sobre um tipo de tristeza muito específico que gera arrependimento, que gera mudança de vida, que nos aperfeiçoa. Eu quero te convidar a ler o primeiro verso, os dois primeiros versos deste capítulo, onde o apóstolo Paulo nos faz uma garantia a respeito das promessas do Senhor e logo na sequência falaremos então desta tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo começa então o capítulo 7 nos orientando a tomar posse das promessas do Senhor, que diz respeito a sermos povo dele, habitação dele, e nos convida então a santificar, a purificar o nosso corpo e o nosso espírito, e ser aperfeiçoado na santidade. Esse deveria ser o dever de cada cristão, a busca incessante pela santidade, pela purificação, por se tornar cada vez mais participante do reino, pois sem santidade nós não podemos estar intimamente ligados a Jesus, nem muito menos à sua igreja, ao seu corpo. É necessário então que eu e você tenhamos isso em mente, estejamos sempre prontos a purificar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo então começa a falar sobre a sua primeira carta enviada, que foi uma carta que causou muita dor ao coração daquela igreja, pois Paulo pegou muito pesado com os irmãos. É bem verdade que eles mandaram resposta, e agora nesta carta derradeira, a segunda carta, que seria o equivalente à quarta carta, o apóstolo Paulo fala que a carta cumpriu então o propósito. Os irmãos estavam agora quebrantados, tinham entendido o que Paulo falou e foram aperfeiçoados. Isso quer dizer, aquela carta causou uma tristeza, mas essa tristeza produziu arrependimento e mudança de rota, e é essa tristeza que muitas vezes o Senhor coloca em nossas vidas. Uma tristeza não por remorso, mas uma tristeza que nos leva a uma vida melhor. Quero te convidar a ler junto comigo. Versículo 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O apóstolo Paulo havia sido consolado com a presença de Tito. Esta presença trouxe a ele muitas alegrias e algumas informações a respeito da igreja de Corinto. Paulo chega a citar que pensou em se arrepender da carta que enviou por conta do seu teor, de ser muito severo, mas logo em seguida ele entendeu que aquela carta produziu o seu propósito, ela foi designada para gerar arrependimento, mudança de vida, e obteve isso, porque o desejo de Deus é que aquela comunidade se arrependesse e pudesse de alguma maneira aceitar as orientações do apóstolo Paulo e se voltar mais uma vez para a obediência à palavra do Senhor, uma vez que eles estavam sendo coniventes com o pecado. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre duas tristezas, aquela que é produzida por Deus e aquela que é produzida segundo o mundo. A segundo o mundo gera remorso e por fim ela gera a morte. A tristeza produzida em Deus é aquela que nos leva a um arrependimento e uma mudança de rota. Como não nos lembrarmos de Judas, que depois de trair Jesus e tentar de alguma maneira devolver as moedas, mas sendo negado, foi lá e cometeu um atentado contra a sua própria vida. O texto diz que ele estava movido por remorso. Esse remorso é justamente a tristeza por conta das consequências dos nossos atos. Não diz respeito sobre a motivação primeira que nós realizamos. Qual é a diferença então entre remorso e arrependimento? O remorso é alguém que está entristecido porque a consequência final dos seus atos lhe prejudicou, lhe causou dano. O arrependimento não tem necessariamente a ver com a consequência, com o resultado da ação, mas a ação em si.
Quando estou arrependido, isso quer dizer que eu entendo que o meu ato foi ruim. Não é simplesmente porque eu sofri o dano que agora eu estou arrependido. E a tristeza que provém de Deus é aquela que nos leva a olharmos a nossa história, percebermos onde temos caído e então voltarmos aos caminhos do Senhor. Esse é o projeto. A minha oração de verdade no dia de hoje é que você possa estar com o coração quebrantado, contrito, possa estar sempre arrependido diante do Senhor, que a tristeza que por qualquer razão venha ao teu coração não seja tristeza segundo o mundo, mas aquela tristeza proveniente do Senhor, pois ela produz vida em nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, quero te agradecer por este tempo devocional e te pedir, Pai, tira todo o remorso do nosso coração, tira, Senhor, todo o medo das consequências daquilo que plantamos. A minha oração neste momento, Pai, é que o Senhor possa gerar arrependimento no coração de cada um dos teus servos e servas aqui, que possamos, ó Pai, ter a nossa vida em santidade, corpo e espírito sendo aperfeiçoados para o dia que estaremos face a face contigo. O meu desejo nessa hora, Pai, é que cada um dos meus irmãos possa receber de Ti o arrependimento que gera vida e não a tristeza segundo o mundo que nos leva à morte. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe e até amanhã às 21h30. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Como é bom ter a sua companhia. Até amanhã.